João 15:5. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Absolutamente nada, diz o Senhor. Jesus, meus queridos, era um homem que tinha muitas qualidades, mas uma delas sobrepassava as demais: a verdade. Esta era a qualidade suprema de Jesus, a verdade do reino de Deus. Mas nem todos estão preparados para a verdade, porque para ter a verdade há que pagar um preço, e o preço é a perseguição. Está preparado para a verdade? Então fica até o final, porque você vai se surpreender. O mundo espiritual consiste em duas coisas: espírito e verdade. No mundo espiritual não entra carne e não entra mentira. Você tem o livre-arbítrio e pode escolher em cumprir os mandamentos de Deus ou em cumprir os mandamentos dos homens. Uma das coisas que muitas pessoas não se dão conta é do mundo espiritual, porque estão demasiadas ocupadas servindo aos homens e suas obras. Deus é bem claro ao nos revelar que Ele é Espírito e verdade, e que importa que os que o busquem também em Espírito e em verdade. O que mais me dá risa é ver como as pessoas se ocupam demais em servir aos homens para serem tituladas. Se preocupam com o externo sem se dar conta que um espírito cheio das virtudes de Deus é que faz a diferença. Quando você quer chegar a Deus, você não necessita de terceiros. Você necessita de se posicionar diante de Deus em espírito. Para bater nas portas dos céus, você necessita estar em espírito e em verdade com Deus. Quando você bate nas portas dos céus em espírito e em verdade, você passa a ver o que seus olhos carnais não podem ver. Você passa a sentir o que seu corpo carnal não pode sentir. É uma extrema sensação de poder e de glória que te reveste de poder e conhecimento. Quando você se reveste deste poder, você passa a ter conhecimentos, ao qual está fora do entendimento humano. E é por conta destes conhecimentos e deste revestimento de poder que você passa a ser perseguido. Muitos creem que ser perseguido era estar dentro de uma igreja, é ter títulos religiosos. E não é isto. Você jamais será perseguido por estar dentro de um sistema criado por mãos de homens e servindo aos homens. Você só será perseguido quando você escuta o chamado, quando você é chamado por Deus. É neste momento que você é perseguido. Quando você tem um encontro pessoal com o Senhor, uma e outra vez você estará batendo nas portas dos céus. E estas portas se abrirão para você receber o propósito, receber os desígnios de Deus e ser revestido por este manto de glória. Os demônios, meus queridos, não perseguem pessoas. Eles perseguem o manto espiritual ao qual você está revestido. Deus diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A obra de Deus na vida de um chamado está longe de ser o que vemos aí fora. A obra verdadeira de Deus, ela é designada em um tempo determinado por Deus e com a pessoa escolhida por Deus. Nem todos são preparados para cumprir com a obra e os mandamentos de Deus. A obra de Deus não consiste em movimentos, não consiste em um comércio, não consiste na arrogância de homens e mulheres titulados. Estes estão bem longe, mas bem longe das obras de Deus.
porque seus corações estão firmados nas obras da carne, nas obras que essa terra pode os proporcionar. Por isso que uma e outra vez, estes cumprem com a agenda dos homens. Os demônios não perdem tempo em perseguir a estes que são revestidos por vestimentas carnais. Os demônios têm um propósito: perseguir aqueles que batem nas portas dos céus e saem de lá com atributos e com um manto de glória. Estes são os perseguidos. Podemos ver nas histórias bíblicas homens e mulheres que carregavam este manto de glória e teve que combater com o inimigo. Os verdadeiros homens e as verdadeiras mulheres de Deus, estes os escolhidos, quando eles escutam o chamado e aceitam, eles sabem que não terão paz para dormir e nem paz para caminhar. Assim foi com Moisés, que ao receber o chamado de Deus e ser escolhido para cumprir a obra, foi revestido por este manto de glória, para cumprir as ordens de Deus. Faraó não perseguia ao homem Moisés. Ele perseguia, era um manto de glória que Moisés estava revestido. Tem certos inimigos que você não tem que conhecer antes que alcance certa altura espiritual. Se você é um Moisés, assegura de conhecer muito bem a Deus antes de ir enfrentar a Faraó. Se você é um Elias, assegura de conhecer os desígnios do Senhor antes de profetizar aos falsos profetas. Se você é um Sansão, assegura de ter a força para resistir a uma Dalila. Se você é uma Débora, assegura de ouvir bem a voz de Deus, pôr em prática os mandamentos de Deus e derrubar o gigante. Se você é uma Esther, assegura de jejuar e orar antes de entrar na presença do rei sem ser chamada e ter sua cabeça cortada. Por que digo isto? Porque cada pessoa tem um chamado e uma obra específica. O manto que me reveste é diferente do manto que reveste você. As Escrituras revelam e nos mostram como as trevas estão bem organizadas. Quando aprofundamos nas Escrituras, nos damos conta que os demônios são dirigidos aos mantos e não às pessoas. Os espíritos das trevas não saem perseguindo qualquer pessoa. Eles perseguem aqueles que levam um manto ou uma ordem da parte de Deus. Para os demônios, não importa onde você vive, qual a igreja que você frequenta, que título você tem, não importa quais coisas terrenas que você leva. Eles não buscam destruir a reputação humana do homem, eles buscam a destruir os mandamentos, as ordens, a obra e o manto que você leva e é revestido, aleluia! Os irmãos de José não perseguiam o homem José, perseguia o manto que ele estava revestido. Tem pessoas que não sabem para que estão designadas. Muitas fazem a vontade do homem e acabam entrando em batalhas com demônios incorretos. Por isso tem seus ministérios frustrados e destruídos, porque são ministérios dados por homens. Podemos ver o caso dos fariseus. Os fariseus não perseguiam aos discípulos, eles perseguiam a Jesus. Porque Jesus estava revestido com um manto de glória, de conhecimento e poder. Judas não busca entregar os profetas, Judas busca entregar o mestre. O manto que Elias estava revestido era o que enfurecia a Jezabel. A fúria de Jezabel era tão grande que Elias teve que correr e se esconder para não ser morto. Jezabel não estava atrás
do que profetizou contra seus profetas. Estava atrás do que Elias tinha, que era a presença, que era o manto de glória e de poder. Aleluia! Dalila não perseguia a Sansão. O que ela queria destruir não era a vida de Sansão, era a força que Sansão levava. Eliseu pediu porção dobrada, mas temos que olhar como morreu, como terminou seu ministério. Eliseu, meus queridos, pediu mais do que aquilo que ele podia manejar. Não se trata de ter mais poder que os demais, se trata de dominar bem, mas muito bem o que você tem. Tem pessoas pedindo mais e mais, mas aquilo que tem não sabem como manejar. Por isso, são presas fáceis para o inimigo. Foi o domínio do profeta Elias, foi o domínio do manto que ele manejava que o levou ao céu em carruagens de fogo. Quando Deus chama a uma mulher e um homem, o primeiro que Deus faz é revelar-se a ele, mas não revela onde irá levá-lo. Muitas pessoas nesse dia sabem que Deus tem o chamado, mas não sabem onde vão realizar a obra, porque primeiro Deus quer assegurar que você saiba quem Ele é, e para isto você tem que estar em espírito e em verdade. A primeira coisa que Deus olha é como você busca Ele. Porque não se busca a Deus na carne, se busca em espírito. Porque só o Espírito pode revelar ao seu espírito a obra ao qual terá que realizar. Porque os desígnios do Senhor são insondáveis. Uma das passagens bíblicas mais bonitas é ver a soberania de Jesus Cristo. É ver como Ele escolhe aqueles que realmente quer ter uma experiência com Ele. Jesus, quando escolhia uma pessoa, Ele dizia: siga-me, larga tudo o que tens e tesouros no céu te darei. Para seguir a Cristo, para ser como Ele foi, primeiro há que largar tudo. E o que é este tudo? É o eu, é o ego, é a soberba, é tudo aquilo que refere à carne. Para ser discípulos, primeiro há que largar tudo que te impede de seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo é aprender, é crescer espiritualmente. Primeiro você cresce no conhecimento, na sabedoria e no poder de Deus. Depois desta preparação espiritual, desta busca, Ele te revela a obra ao qual você é designado. Podemos ver que muitos discípulos voltaram para trás, deixaram de seguir a Cristo, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para ser revestido com este manto de glória. Este manto de poder não é para qualquer um. É para quem bate uma e outra vez nas portas dos céus. É para quem quer conhecer a Deus. É para quem quer deixar de seguir as coisas dessa terra. É para quem quer crescer espiritualmente. É para quem quer ter a Cristo como seu bom pastor, como seu maestro. Só Cristo pode te revelar os tesouros escondidos e te adestrar como um soldado para os tempos de adversidade e de perseguição. Nenhuma teologia humana vai te revelar isto. Os fariseus, eles tinham uma habilidade, eles gostavam de alimentar seu ego dizendo uma e outra vez: eu sei, eu posso, eu faço, porque eu tenho a teologia da lei, eu tenho conhecimento. Com tanto conhecimento, estes enfermos da lei, estes mesmo, não conseguiram ver que a própria lei anunciava sobre a vinda de Jesus. Com tanta teologia, não conseguiram ver em Jesus que ele era o Messias, o Salvador. A teologia humana, ela alimenta sua carne e não seu espírito.
podemos ver que Israel está morta até hoje. Até hoje estão revestidos de luto. Já viu como eles andam de negro? Uma e outra vez ficam diante daquele muro feito por mãos de homens, lamentando e chorando, colocando seus pedidos entre as gretas. E muitos que se dizem ser evangélicos, como estes pastores, estão como eles. Saem do Brasil para irem em Israel, não só para batizar nas águas do Rio Jordão, como também para levar seus pedidos e pôr naquele muro onde o próprio Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra. São teólogos idólatras, comerciantes, mortos em vidas, que estão como judeus, não conseguem ver em Jesus que ele é o Messias, o Salvador. São os que têm seus conhecimentos na teologia desta terra. Estes estão longe, mas bem longe de tocar as portas dos céus. Estes não estão revestidos. Por isso, os demônios não os perseguem. Estes não são perseguidos, estes não são os alvos do inimigo. Os demônios perseguem aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, aqueles que buscam as coisas do alto e não desta terra, aqueles que buscam a tocar nos tesouros escondidos. Enquanto muitos estão preocupados com as obras desta terra, os escolhidos estão preocupados com as obras do reino dos céus, com as obras que verdadeiramente dão frutos. Os escolhidos buscam ser sábios, buscam primeiro o reino de Deus, porque sabem que em tempos de perseguição e adversidade, todas as coisas serão acrescentadas. Elias foi alimentado por Deus e pela presença de Deus enquanto estava dentro da caverna. José foi alimentado por Deus e pela presença de Deus enquanto estava naquela prisão. Esté estava sendo alimentada por Deus e pela presença de Deus enquanto estava presa naquele quarto em jejum e oração. Eu poderia estar aqui citando muito mais pessoas que, por estarem revestidos com este manto, foram exaltados por Deus, ainda que estavam sendo perseguidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Está disposto a ser sacrificado pelo mundo? Está disposto a ser apedrejado pela verdade? Porque a verdadeira obra de Deus te levará a isto. Aquele que predica a verdade sobre o Evangelho de Cristo, revelando que Deus não se busca fora, mas dentro de si mesmo, este sempre será perseguido por um demônio que está aí fora. Portanto, meus queridos, o tempo e as circunstâncias podem mudar, mas um verdadeiro possuidor de um manto de poder, glória e conhecimento celestial, este permanece para todo sempre. E eu estou segura, se não é Deus para edificar minha vida na rocha, não será os homens pecadores dessa terra que eu permita edificar-me, porque estou eu no Pai e o Pai está em mim. Ele é a videira verdadeira e nós seus ramos. Quem permanece nele, este dá os bons frutos.